Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, os que estão aqui, os que estão em casa, todos aqueles alcançam da nossa voz. Nós sabemos que pela manhã a igreja está estudando o coração endurecido, né? O pastor tem trazido esse tema. Hoje ele não está presente, pediu que eu trouxesse uma palavra também sobre esse tema. E eu tentei ilustrar, não sei se vai ser possível, não vai, irmão? Tá, ok. E vai seguir aqui para mim também, né? Ótimo. Nós estamos, então, seguindo com esse tema. E eu quero, antes de tudo, falar com você que, embora exista um tema, eu não quero colocar a minha palavra e enfiá-la dentro da Bíblia, não. Só porque eu já tenho um tema. Não, nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o texto sagrado. E Ele falará conosco nesta manhã, debaixo desse tema, sim, mas Ele falará conosco, porque é a voz de Deus. E uma das coisas que o texto de hoje vai nos ensinar, que a gente bebe, é de Deus, não bebe de homens. Porque quando eu bebo de Deus, mata a minha sede, mas quando eu bebo de homens, eu me oprimo. Então nós precisamos ouvir o texto sagrado. E nós vamos continuar então com este tema da dureza do coração, e nós, depois de orar e pedir ao Senhor um texto que o Senhor pudesse falar comigo primeiramente, fiquei com o texto de Hebreus 3, 7, de 11 a 12. Estou aguardando ali o texto, a imagem. Mas você que está conosco, isso, já entrando, você pode ver aí que na nossa capa, né, de estudo, coloquei aí uma imagem que mostra uma rocha no meio de um deserto e a figura de Moisés tocando a rocha, que vai ser da onde nós vamos tirar a história de hoje. É a vida no deserto, como um grande teste de fé. Pode passar, meu irmão. Eu vou pedir ao pessoal aí da multimídia para me ajudar passando mesmo os slides, tá, irmãos? Porque eu ilustrei, porque eu gosto de que a nossa mente tente viajar pelo texto, né? Então, é uma característica que eu tenho e eu gosto de explorar esse lado. Vamos ler aí, eu vou ler aqui, porque vocês veem que eu não enxergo, né? Então, eu vou ler aqui, mas conforme eu for chegando aqui, o irmão passa para mim aí, tá? Porque eu não enxergo. Estou errada. Êxodo. Hebreus 3. É que a história de Hebreus, ela é um relato sobre uma história do Velho Testamento que acontece no Êxodo. Mas eu vou pegar ela aqui em Hebreus 3. Hebreus 3, de 7 a 11, aliás. 3, de 7 a 11. 7. Obrigada pela água. Vou ler aqui, então. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, vou pedir licença, vou ler até o 19, porque eu acho que eu anotei 11 ali, mas eu queria ler até o 19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver, eu estou no 12, qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, verso 13, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo,
se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, irmãos? Oremos rapidamente. Senhor nosso Deus, te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia de nós nesse momento e fale o nosso coração por meio da sua palavra. Que eu peço, Senhor Deus, que o Senhor me use, que tome conta da minha saúde, do meu físico, Senhor Deus, para que não haja impedimento. Tu sabes das minhas limitações, mas eu clamo a Ti a graça do Senhor. Que o Senhor nos fale profundamente ao nosso coração, porque esse é um tempo muito difícil e precisamos da voz do Senhor em nossos corações. Que o Senhor nos alimente por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, passando aí, nós estamos vendo então nesse texto aí, o que o texto menciona? Algumas coisas são bem fortes e eu quis destacar aí, esse povo é o povo de Israel que saiu do Egito, está andando pelo deserto e eles estão chegando em Mara, em Refidim, aliás, no deserto de Refidim ali. E a geografia mostra assim, saindo do Egito, descendo aquele triângulo ali, né, que mostra ali a península do Sinai. Eles estão descendo assim, chegam ali no deserto de Refidim. Gente, deserto é dessa cor que está aí no desenho. Não tem, é barro vermelho. E essa paisagem ainda existe hoje, mas eles estavam ali. Nós precisamos lembrar que esse povo, e nós vamos lembrar disso, ele está caminhando, vindo do Egito. E quando chega num local de muita sede, de muito calor, eles querem beber água. Mas o texto fala da provocação. Então, eu pergunto, o que foi? O texto. O que foi a provocação? E aí está a frase que a gente tira do texto. Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provocação no deserto. Eu acho que eu li certo, né, gente? No dia da provação, né? Então, lembrando, essas figuras vão trazer uma lembrança para nós da jornada deles. Eles saíram do Egito, nós lembramos muito bem o sofrimento, a escravidão no Egito. Nós sabemos que Deus, eles pediam um libertador e por 400 anos ali sofrendo na mão de Faraó, dos faraós, né, porque é um após o outro, e chega um tempo que Deus ouve a oração e envia o libertador, Moisés. E Moisés é levantado por Deus como aquele que vai ser uma figura de Cristo para nos tirar dos nossos cativeiros, do cativeiro do nosso Egito. Moisés vai ser o libertador desse povo. Então eles começam a experimentar o dia da libertação do Egito. Nós sabemos como foi ali o final da história, emblemático aquele dia da praga dos primogênitos, onde não houve uma família que não tinha um morto dentro de casa, o seu primogênito. E a gente sabe que o povo saiu dali e começou a caminhar no deserto. Eles viram outro milagre de Deus. Eles viram a travessia do Mar Vermelho, o mar aberto na frente deles. E eles passaram a pé seco. Viram o segundo milagre, porque os egípcios quiseram entrar no mar, achando que se eles podiam, eles também podiam. Se Israel podia, os egípcios podiam também. O que aconteceu? Deus fechou o mar sobre eles, encerrou as águas sobre eles, foram consumidos, tragados naquela água. Nós também vimos pelo deserto. E se você olhar, eu vou pedir que os irmãos possam abrir, porque essa história ela aconteceu não em Hebreus, ela aconteceu na verdade no Antigo Testamento, no texto de Êxodo 17. Se você puder abrir em Êxodo 17, desde a página da Bíblia aberta, para você ter uma noção panorâmica
desses acontecimentos. E se você olhar um pouquinho, no 15 e 16 para trás, olha só os títulos. Olha só os títulos, vocês vão ver aí, ó. Êxodo 15 aí, só os títulos para a gente perceber os acontecimentos que estavam acontecendo aí. Eles saindo do Egito, Moisés agradecendo a Deus ali pelo livramento. Saindo do Egito, chegaram depois do Mar Vermelho, aquilo tudo ali, chegaram em Mara. Em Mara, esse povo estava acostumado aqui, olha, no Êxodo 13 ali, mostrando, o povo que viu a coluna de fogo, a coluna de nuvem durante o dia, de fogo durante a noite. Por que Deus faz uma coisa dessa? Irmãos, pensa, 40 anos nesse deserto de barro vermelho, sol escaldante, durante o dia, que a gente não sabe a temperatura que isso com certeza é mais de 40 graus, e de noite, menos de 0 grau, muito frio. E esse povo passar por 40 anos e não sofrer. Por quê? Debaixo daquele sol escaldante, por 40 anos, irmãos, eles não se queimaram. Havia sombra. O Senhor diz, eu sou a sua sombra, a tua direita. Eles caminharam debaixo da sombra da nuvem, do frescor daquela nuvem. E de noite, no frio escaldante, eles não morreram congelados. Eles tinham o calor do fogo, da coluna de fogo de Deus, que os protegia, os mantinha aquecidos. Não tinha lâmpada em suas tendas, mas o Senhor era a luz que estava no meio deles e iluminava. Então, coloca essa figura aí para trazer à nossa memória de quem estamos falando. Passemos adiante. Então, a história de Israel através do deserto, caminhando em direção à terra prometida, ela nos mostra muito daquilo que é a nossa própria experiência cristã. Como está aí no nosso slide, enquanto estamos nesse mundo, este mundo, alguém aqui tem dúvida? É um vale de lágrimas. É um deserto, irmãos. Porque desde que nós nascemos nascemos em Cristo e que temos a esperança de chegar na terra prometida, estamos atravessando o nosso deserto. Irmãos, você não está no seu jardim do Éden ainda, você está no deserto. Nós estamos em deserto e aqui nós vamos experimentar o frescor do Senhor, a sombra de Deus, a sombra do Onipotente, no meio desse deserto. Aqui nós vamos experimentar o calor do Espírito Santo para nos aquecer nos dias gélidos, nos terrores do deserto. E mais do que nunca essa pandemia veio nos levar a essa realidade espiritual. Então, depois da travessia do Mar Vermelho, o povo foi conduzido ao deserto, lugar onde Deus iria ensiná-los a viver em dependência completa de Deus. Irmãos, nós estamos aqui na dependência do Senhor, porque quem de nós pode garantir o dia de amanhã, gente? Quem hoje, por mais dinheiro no bolso que tenha, pode garantir o dia de amanhã, quando a sua vida estiver ali, em jogo? Nós sabemos que muitas pessoas clamaram pelas orações dos crentes. Ore por fulano, artistas estão pedindo oração, embora para muitos oração é só jogar energia boa para eles. Mas eles estão querendo oração, porque o que está faltando não é mais dinheiro no seu bolso, está faltando fôlego da vida. E só quem pode dar é Deus. E o único que pode conceder é Deus. Então, enquanto estamos no deserto, irmãos, diante principalmente desse tempo que se chama hoje, que a gente está vivendo, nós dependemos do Senhor. Foi no deserto que Jeová Jirê, sabe o que significa Jeová Jirê? Alguém dos irmãos pode nos dizer? Deus proverá, Deus de provisão. No monte do Senhor, Deus proverá. Lembra de Abraão e Isaac, lá no monte? Jeová Jirê, Deus de provisão. Então, no deserto, Jeová Jirê manifestou as suas provisões e os cuidados para com seu povo. Nós sabemos que eles não envelheceram as vestes. Eu não sei até hoje como isso aconteceu, irmãos. O sapato ou cresceu com o pé, ou o pé ficou do tamanho do sapato. Eu não sei o que aconteceu, mas o sapato não destruiu, não acabou, durou no pé e foi aos 40 anos pelo deserto. Chegaram no Egito, certamente lá tiveram que fazer novos sapatos e novas vestes, porque a provisão de Deus foi para o deserto.
E no deserto não faltou. Irmãos, nós sabemos também que eles experimentaram maná. Está aqui, ó, Êxodo 16. Êxodo 16, estavam com saudade de comer carne, saudade de comer comida temperada com cebola, saudade de comer comida com aquelas iguarias que eles estavam acostumados, entendeu? Mas aqui, sabe, na poeira do deserto, com a provisão que estava acabando, eles sentiram fome. E então Deus enviou para eles o quê? O maná, como bolos, tinha sabor de mel. E pegava o gosto daquilo que você queria fazer. Se é bolo de maná, bolo de maná doce. Se você quer salgadinho de maná, salgadinho de maná, salgadinho. E eles podiam fazer o que quisessem com aquilo e Deus dava para eles. Podemos dizer então que a peregrinação do povo de Israel no deserto tipifica o trajeto da igreja nessa terra. Amém, irmãos? Nós temos que enxergar a lição. Eu coloco aqui imagens atuais dos poços de Mara. As águas, irmãos, quem viaja para Israel, mostra lá hoje em frente, lá esse território, parece que tem mosteiros, tem muita coisa que ficou no local. O pessoal viajando vê os poços de Mara, eles falam que depois que a água de Mara era amarga e foi convertida em doce, a gente chega lá hoje, é fértil. Tem, naqueles locais ali de deserto, você vê as palmeiras. Cidade de Jericó é assim. Então ali também aconteceu. Você vê que é uma paisagem extremamente seca, avermelhada, mas o poço está lá. Entendeu? Provisão de Deus passando. Chegaram, depois saindo de Mara, eles continuam descendo o deserto, vão lá para aquela ponta, tem um triângulo assim, com vértice para baixo. Lá na ponta, na península do Sinai, eles estão caminhando e chegam no deserto de Elim, ali. Aquilo ali é o deserto de Elim. Irmãos, olha essa figura do lado onde está o barro vermelho. Um oásis. E ali, se eu não estou enganada, em Elim, no final, parece que tem 12 fontes de, assim, oásis e 70 palmeiras. Eu não estou enxergando, eu não estou conseguindo ver aqui, mas se você olhar aí, você vai ver. Em algum local que eles estão caminhando, não, passa um pouquinho não. Mas vocês olham na paisagem do lado, a montanha, olham as palmeiras, olham o oásis, e ali o povo é socorrido por Deus. Irmãos, hoje nós estamos na era digital. A maior moeda é informação, é conhecimento na velocidade da informação. É a moeda do mundo de hoje. Mas nesta época, a moeda era água, palmeiras. Isso aí era riqueza. Então, Deus os leva a um lugar de riqueza. Compare o mundo lá e o mundo aqui. O nosso mundo hoje é digital. Mas esse aqui, que a terra era valor, que o solo era valor, a vida se apoiava na agricultura, eles eram beduínos, aquelas coisas, e o gado ali. Então, esta terra, com oásis, com palmeiras, elas são riqueza. E Deus os leva para aquele lugar e ali os prova. Ah lá, está até escrito ali mesmo. Passemos adiante, então. Então, qual foi a provocação? Eu coloco no fundo a imagem da provisão de Deus do maná. Ele escolhendo o maná todos os dias. Não podia guardar, porque a provisão era confiar no Senhor, a fidelidade de Deus. Passemos. Então, o povo queria beber água ali na montanha de Refidim. A presunção do povo cresceu. E o que eles diziam? O que nós vamos beber? Está lá em Êxodo 15, de 23 a 27. Nós queremos água. Moisés, dá-nos água para beber. Irmãos, a água que descedenta ao ser humano de verdade é a água de Deus. Não é água de homens. Mas quantos de nós queremos beber águas de homens? Porque muita gente fica acreditando que o poder é do homem. Aí tem gente também que o próprio homem, quando ora, Deus abençoa, ele acha que é ele. Mas a fonte, todas as nossas fontes estão no Senhor.
Então nós precisamos beber de homens, irmãos. Às vezes a gente viaja, porque aquele apóstolo, que só Jesus nessa causa aí, que eu não quero comentar, tem o poder. Aquela irmã da oração forte tem o poder. Irmãos, isso é beber de homens. Deus rasgou o véu, você tem direto acesso a Deus. O véu foi rasgado, a liberdade, o caminho está aberto. Nós precisamos ir a Deus, mas esse povo gritava para Moisés e começou ali a murmurar. Então Deus, apesar de estar sendo afrontado, Ele é gracioso e misericordioso. Eu volto a falar porque muitas vezes a gente acha que já é superior ao irmão, porque eu já oro um pouquinho melhor, porque eu faço mais jejum do que você. Aliás, só de misericórdia, graça não, eu quero viver da graça. Irmãos, nós vivemos de graça e misericórdia até o último dia da nossa vida. E ai de nós, se Deus retirar a sua misericórdia. Nunca teríamos graça. Nunca. Mas Ele caminha em graça e misericórdia. Então, o Êxodo 17, vamos ler o texto ali, é de 1 a 7. Aí, quando é muita letra, eu já não consigo ler. Eu tenho que ler aqui, tá? Você pode ler na tela. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, isso é importante, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Ora, mandado pelo Senhor. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor. E ele vai, ora e fala: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. O rio aqui é o Nilo. Lembra quando Moisés morreu, feriu o Nilo e as águas se converteram em sangue? É isso aí que ele está falando. Feriste o rio. E vai, eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Então, passa para nós. Irmãos, esse povo estava ali agora, na montanha, essa aí é a montanha do Sinai. Em nossa caminhada no deserto dessa vida, em direção à terra prometida, nós temos também provocado ao Senhor, como Israel fez. Israel que viu aquilo, olha, eu trouxe as imagens do poder de Deus que eles tinham acabado de experimentar. E eles chegaram ali com sede. Sabemos que a nuvem, quando andava no deserto, o povo andava. Se a nuvem parasse, o povo parava. Então Deus andou na nuvem, o povo andou seguindo a nuvem, sob a nuvem, e Deus parou no deserto de Refidim, em frente à montanha de Refidim. E ali é que está aquelas cidadezinhas que a gente está falando de Mara, de Elim, e agora aqui em frente à montanha de Refidim, que também é chamada montanha de Horebe, no texto fala. Então o povo começa, e vocês viram, né? Muita gente. Não é só aquele pessoal que está fazendo excursão ali, não. Isso é de hoje. Mas vocês viram, muita gente. Né? Então esse povo começa a gritar: estou com sede, irmãos. O problema foi pedir água. Se eu estou com sede, eu estou com sede agora. Eu vou beber um pouco de água. É errado pedir água quando está com sede? Não. Não estava errado pedir água. A gente tem que começar a pensar nisso, porque a gente acha que Deus é injusto, que Deus é muito ruim. Por isso que o pessoal fala: Deus do Antigo Testamento, não está vendo que o povo está com sede?
Muito ruim esse Deus. Não, não era errado pedir água. Lembra quem é? Eles pararam ali por causa de quem? O que o texto diz? Segundo o mandamento do Senhor, eles andavam ou eles paravam. Então, quem que botou eles ali? Foi Moisés? Foi Moisés? Não, foi o Senhor. E ali Deus já queria fazer um milagre para aquele povo. Levou eles ali, mas na verdade, Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração como conhecia o coração daquele povo. Muita gente vai no meio da igreja, e essa é a palavra para hoje. Muita gente que vai no meio da igreja do Senhor, que vai morar na Nova Jerusalém, é como esse povo do deserto. Está andando no meio, mas o coração dele ainda é endurecido. É um coração de pedra. Este estudo era muito longo, eu não consegui concentrar, mas eu precisava trazer aqui agora o coração de pedra. Mas os irmãos precisam saber que muita gente que diz que é crente, que está no meio da igreja, é o chamado crente nominal, ele não passa do coração de pedra. Coração de pedra não é coração de crente, tá? Coração de pedra é o coração do incrédulo. Só Deus quebra. E só Deus quebra por meio da pregação da palavra. É ela que esmiuça a penha. É ela que quebra o coração. O Espírito Santo tem que agir ali para que o coração de pedra ele seja quebrado e Deus lhe traga então regeneração desse coração e ele então clama por salvação e aí ganha o novo coração. Estou só resumindo isso aqui. Irmãos, esse povo estava ali para ser provado agora por Deus. E sendo provado por Deus, esse povo vai conhecer quem ele realmente é, quem o Senhor é. Então, ali eles pedem água. Passa para nós, irmãos. Massá e Meribá. Moisés chamou isso de Massá e Meribá, porque elas são palavras sinônimas, que querem dizer tentar, conflito, contenda. Lucas 4, Marcos 4 também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não pode ser tentado, meus irmãos. A sua natureza, ela é distinta, ela é separada, ela é outro Deus, ela é outro ser, diferente de qualquer coisa que ele mesmo tenha criado. Mas Deus não pode ser tentado, ele é santo. Mas Jesus se fez homem como eu e você, e ele foi tentado. Só não pecou. Se fez como nós, mas nós somos pecadores desde a nossa Gênesis. Então, nós não podemos tentar a Deus por causa da sua natureza, mas falar aqui, como é que nós podemos contender contra Deus, como é que nós podemos tentar a Deus. Esse povo tentou a Deus. Moisés falou, por que tentais ao Senhor? E o que faz a tentação acontecer é o engano do nosso pecado. O nosso pecado, nosso coração enganoso, o pecado em nós é tentação contra Deus. Então, falar da tentação nesse texto foi importante na revelação. Lembra que a Bíblia, ela não está contando, eu sempre gosto de dizer isso, não estou contando historinha só. Isso aqui é o plano da redenção sendo revelado progressivamente. Porque não era, Cristo não estava aqui, mas lembra que a rocha, aqui o Senhor disse, o Senhor estaria sobre a rocha. Isto é evangelho. Chegou o evangelho ali. Chegou o poder da salvação. Mas o pecado tem que ser confrontado. E o coração tem que ser quebrado. E tem que se arrepender. O evangelho chegou, pousou na rocha. Era Deus. Então, o falar da tentação no texto era necessário. Porque ia revelar o coração endurecido. Ia revelar a graça de Deus, a sua soberania para salvar. É Ele que vem ao encontro do povo, é Ele que mostra a situação, é Ele que revela o coração. Então a murmuração, ela se transformou em tentação, porque aquele povo, se fosse por olhos, saberia que Deus ia prover, saberia que Deus ia fazer de qualquer jeito. Mas quando a gente começa a questionar Deus, colocar Deus em xeque, colocar xeque a bondade, a fidelidade e o amor de Deus, virou tentação. Porque isso é incredulidade, irmãos. E é por isso que o texto de Hebreus, eu fui buscar em Hebreus, porque agora Hebreus fala com os crentes. Cuidado, irmãos. Cuidado quando a gente entra por esse caminho. Porque você está entrando no pecado do dia da provocação. Esse é o dia da provocação. É um povo incrédulo.
Mas olha o que aconteceu com eles, o texto que a gente leu. Deus não se agradou da maioria deles. Seus corpos caíram no deserto. Isso significa que eles não entraram na terra prometida. Então, quando a gente começa pelo caminho, a gente começa a querer voltar para o nosso Egito. Porque nós passamos a viver, então, do nosso jeito. Duvidando e desprezando de Deus. Pode passar, irmão? Então, a ausência da água ali no deserto foi importante para revelar a falta de confiança que aquele povo tinha em Deus de verdade. Seguia Deus de lábios, mas na hora H, será que não é isso que tem acontecido? No meio da pandemia, a gente tem que estar chamando. Irmãos, eu não quero julgar você que está aí sentado nesse banco ou em casa, porque pandemia é um tempo igual a esse, de deserto. Mas nossa palavra hoje é que cada irmão examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para que eu não tenha que te julgar, porque eu não posso te julgar, você não pode me julgar. Mas examine-se, vê se a gente, em muitos momentos, por causa da falta de alimentação, a falta de saúde, eu perdi um parente, a vacina não chega, não tem emprego, é só auxílio emergencial e olhe lá, graças a Deus. A gente às vezes vai entrar por um caminho de provocação, um caminho de Massá, um caminho de Meribá na nossa vida. Vamos contender contra o Senhor. Por que, Deus? Porque o Senhor está me fazendo passar por tudo isso? Eu perdi meu parente. E a gente entra no desespero. Irmãos, o nosso dia já está escrito. Nosso dia de morrer, de nascer e de morrer, antes da gente existir, Deus já sabia, já conhecia todos eles. Se eu morrer na pandemia, estava escrito. Nem que não tivesse acontecido uma pandemia, estava escrito por Deus. Então, a gente tem um plano, Deus tem um plano na nossa vida, Ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. O propósito do Senhor. Então, se Ele nos levar agora, cumprimos a nossa missão. Às vezes a gente faz mal, faz bem, isso vai dar conta a Deus, mas precisamos cumprir, irmãos. Precisamos seguir, o Senhor nos ajudará, a graça que me salvou vai me levar a cabo, chegar na terra prometida até o dia final. Aqui Ele diz que nós temos que expressar a nossa confiança. O que é isso? É a nossa fé até o fim. É esse que perseverará, é esse que entra na terra prometida, é os que confiam no Senhor. Em qualquer situação. Deus está levando o povo para a terra prometida. Ele estava levando para depender, para confiar dele e confiar nele. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês, né? O que é incredulidade então? Falta de fé, dúvida, incerteza. É dureza de coração, é coração transviado. Essas são as características de um coração endurecido. É um coração insensível à voz de Deus. É um coração cheio da maldade, do pecado, é ignorante, é um coração ignorante no sentido de não conhecer, não conhece a Deus, é arrogante, que além de não conhecer dele, não conhece nem ele, ele é arrogante, ele acha que ele é o tal, e é um coração teimoso. Passando, lá não havia água. Deus levou o povo para onde não havia água. Irmãos, a condução era de Deus. Ali, Deus coloca o seu povo naquele deserto para os provar. E essa aprovação, ela chega naquele momento para revelar. Estão entrando na terra prometida, irmão. Não vai entrar todo mundo lá, não. Lá na terra prometida são os que confiam no Senhor. Então, ali Ele vai revelar o coração do povo. Deus conhece o nosso coração, não como eu conheço você. Você olha para mim aqui bonitinha, você não sabe meu coração, eu olho para você lindo, maravilhoso. Não sei seu coração, mas Deus conhece o nosso coração. Ele vai ver quem é que bebe dele, que quer beber dele, ou quer beber de homens, ou que acha que Deus não está nem aí para a gente. Haverá alguém que não crê em Deus, e não crê que Ele prova, mas Ele nos prova, irmãos. A gente acha que Deus não vai trazer um momento difícil na nossa vida. Eu não tenho dúvida que a pandemia é um tempo que Deus trouxe sobre o mundo. Gente, quem é que por um ser invisível, eu não sei nem se isso é ser, que a gente não sabe se isso é ser ou não, mas essa coisa, viajou pelo mundo em poucos dias e fez... Até, se a gente puder aqui, eu tenho um pouco de temor, mas há um texto em Apocalipse que fala assim, num só dia a Babilônia caiu.
A música dela acabou. As suas festas, o seu comércio, os seus comerciantes, acabou caindo num dia, num só momento. E Babilônia dizendo, não, eu nunca serei abalada, eu nunca vou ficar desfilhada. Mas a gente vê que a economia do mundo parou, o sistema de saúde se colapsou, a educação parou, a alimentação, os mercados ficaram vazios. E quando tem comida lá, a gente nem pode ir lá, chega em casa é um desespero para lavar. Até hoje essa paranoia não acabou em mim, eu tenho que estar lá lavando tudo. Então, eu não sei, irmãos, mas nós estamos sendo provados por Deus. Se você é fiel, você vai para a glória. Não importa o dia. E se você ficar, Deus vai te atravessar o deserto, irmãos. E você vai chegar do outro lado. Então, creia que Deus pode sim trazer dias difíceis para revelar o nosso coração. Vamos nos prostrar diante do Senhor, porque se Ele está aqui, como Ele estava lá na rocha para suprir o povo, Ele vai suprir a gente também. Pode passar, irmão? O povo de Deus era um povo obstinado de coração, duro a serviço, de coração transviado, endurecido, incrédulo. Não era grato, era murmurador. E as reiteradas murmurações desse povo durante o deserto, esse Deus era um Deus pactual, um Deus de aliança, que Ele que fez com aquele povo, chamou o povo para uma aliança. Era um Deus pessoal, não um Deus de multidão, não. Ele fala com você pessoalmente, trata de você, cuida de você. Era um Deus bom, justo e fiel. Israel suscitou a ira de Deus, irmãos. Então pedir água não era problema, era a ira que ele provocou em Deus, quando duvidou de Deus, que Deus podia prover naquele deserto. Mas Deus prometeu que aqueles de duro coração, naquele dia da provocação, jamais entrariam no descanso do Senhor. Olha, irmãos, você que está no dia da provação, no dia do deserto, vamos falar assim melhor. Há um descanso prometido para mim e para você. Há um descanso para o cristão. Quando você se converteu a Jesus, nós entramos no descanso do Senhor. Ele é o nosso sábado, mas ainda há, é o já e ainda não. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Nós já estamos no descanso do Senhor. Muita gente pergunta, por que vocês não cultuam no sábado? Porque eu já estou no meu sábado eterno. É o meu Senhor Jesus. Ele é meu sábado eterno, é meu descanso eterno. E haverá um descanso ainda maior, que é o dia da eternidade. No deserto, Deus havia dado maná, havia curado as águas de Mara. Então Israel saberia que a qualquer momento a água para matar a sede, para dessedentar aquele povo todinho, viria de Deus, porque Deus era que cuidava daquele povo. Então, saindo desse deserto, irmão, rumos a Canaã, nós passaremos deserto sim, mas vamos beber do Senhor. Vamos passando. O Senhor também tem nos conduzido à terra prometida, a nossa Canaã celestial. Mas antes de chegarmos nessa terra querida, também Deus nos conduzirá por lugares áridos, aonde não tem água. Mas ainda assim devemos confiar e descansar em Deus. Sabemos que Ele tem cuidado de nós. Você confia nisso? Todos comeram de uma mesma... Isso aí acho que está até em Coríntios 10, que era um dos textos. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, maná. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, as águas, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A rocha, a pedra, irmãos, era Cristo. Veja bem, é o evangelho de Jesus o tempo todo na palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra e encontrar Cristo nela, porque a palavra de Deus é o evangelho para nós. Então eu não posso chegar aqui e dissociar esse texto de Cristo. Deus não se agradou da maior parte daquelas pessoas e eles foram prostrados no deserto. Mas nós queremos nos prostrar perante o Senhor. Em Meribá, Moisés foi orientado a ferir a rocha e dela saiu água viva para dessedentar todo o povo. Essa rocha era Cristo. Sabemos que no outro texto, Deus manda ele falar. Um Deus manda ele ferir, no outro manda ele falar. Aí ali ele pega a vara com raiva do que o pessoal fez com ele. Eles estão querendo me apedrejar, Senhor. Então havia uma ordem só para falar. Ele foi e bateu 2 vezes na rocha. Cristo é a rocha. Ele foi ferido uma vez por todos. Depois é só falar com ele que a bênção vem.
Entende? E nesse momento foi o que Moisés, ele roubou a glória de Deus, porque era o momento que Deus ia se glorificar naquele povo. Então, viu que não era a vara de Moisés, não era bem aquela pedra especificamente, era o Senhor que estava na rocha. E agora, se ele estava ali com aquele povo manifestado em glória, água viria para eles. Mas Moisés feriu a pedra mais 2 vezes. Então, irmãos, Cristo morreu por nós uma vez por todas e nos deu a salvação. Cristo é a rocha ferida, essa é a soberana graça de Deus. Sabe, não depende de você, de nada do que você faz. Porque quando você é salvo, você não merecia nada. E não vai merecer nada. Porque o dia que o homem merecer, mas o meu livre-arbítrio. Se você merece por causa do seu livre-arbítrio, graça já não é graça. É salário, é pagamento. Deus não deve nada a ninguém, gente. O salário é do pecado e é morte. Mas Deus dá um dom gratuito e é vida. Então, Cristo era a rocha, dele sairia a água viva, para salvar aquele povo da morte. Essa soberania de Deus, da sua graça, é o seu imensurável amor, que ele deu seu Filho amado para ser ferido e moído em nosso lugar. Passou. Volta só umzinho. Só mais um. Isso. Por causa das nossas transgressões. E ele nos deu vida em seu nome. Irmãos, isso aí é a causa. A rocha é ferida. Por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados e por causa da nossa incapacidade total de nos salvar. Não há nada em mim que eu possa fazer para acrescentar um corvo da minha estatura. Eu não posso me salvar. Passando adiante, agora sim. Por isso é que Deus diz: eu me indignei com esta geração incrédula e perversa. Eles sempre erram em seu coração. Por que o povo errava no coração, irmão? E por que eu e você erramos no coração? A resposta: eles não conheceram a Deus, não conheceram os meus caminhos. Você sabe conhecer a Deus? Como que você pode conhecer a Deus? Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então temos que conhecer a Cristo Jesus. E depois disso é na sua palavra, irmão. Tem gente que quer conhecer a Deus indo no profeta. O que Deus tem aí para mim? Revela aí para mim. Irmãos, conhecer a Deus é na palavra. Por que nós temos palavra de Deus hoje? Tem gente de que eu já vi um pastor pregando e ele falando assim: eu não quero conhecer a Deus num papel escrito. Eu quero conhecer aqui, ó. É aqui comigo. Irmãos, isso é revelação extrabíblica. Estou vendo a geração de hoje, é uma geração incrédula. Uma geração que quer viver de revelação extrabíblica o tempo inteiro. Ele não se conforma que Deus já nos deu a sua palavra de uma vez por todas. Essa é a verdadeira profecia. Você quer profecia e quer profetizar? Pregue a palavra, irmãos. Não fica dando água de homens para os outros. Não vai aí, vira para o seu irmão, dá uma palavra para ele, você dá a sua palavra. Se você quer dar profecia para o seu irmão, dê a palavra de Deus. A palavra de Deus é água que mata a sede, é descedenta. Ela realmente gerará vida, bênção na vida das pessoas. Mas nós nos enganamos, achamos que nós somos a fonte. Deus diz que se indignou contra essa geração. Não conhece a Deus, não conhece os seus caminhos, não conhece o seu poder, os seus milagres feitos diante deles. Não conhece. Conhecemos a Deus de fato? É a pergunta. Pode faltar água, pode faltar pão, mas calma, no momento certo, Deus vai trazer. Amém? Vira. Passando adiante. Só um foi desamparado. Eu achei linda essa frase, não é minha, tá? Mas eu não acho mais o nome do pastor, que eu ouvi ele pregando. Só um foi desamparado. Se ele me ouvir, sabe que foi ele que falou, eu não sei seu nome mais. Muitas vezes nós, por causa das nossas tempestades da vida, das tribulações que a gente atravessa, da escassez, da privação, nós murmuramos contra Deus e nos enchemos de incredulidade, nos tornamos duros de coração, insensíveis de coração e passamos a querer viver de modo independente de Deus, irmãos. Foi isso que fez Adão, que não morreria, tornar-se um mortal, tornou-se independente de Deus.
Então, a gente acha que está desamparado por Deus. O ateísmo dos nossos dias, ele está pregando, se Deus existe e se Deus é bom, por que o mundo está desse jeito? Não existe fome, crianças morrendo, miséria. Irmãos, nós estamos vivendo o que a gente vive, fruto do nosso pecado. Fruto do nosso pecado. E Deus está deixando Babilônia crescer, mas ela cairá. E nós que estamos aqui no meio de tudo isso, nós temos que confiar que vamos atravessar pela misericórdia do Senhor. Então, só um irmão foi desamparado, não é você que está desamparado, não. No meio dessa tribulação, a igreja do Senhor não está desamparada, até o mundo não está desamparado. Porque se um país hoje acontecer uma desgraça lá, como tem acontecido, as outras nações se levantam para ajudar eles. Não tem ninguém desamparado. As pessoas acham que estão desamparadas, mas só um foi desamparado, foi Jesus Cristo. E lá na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele recebeu a ira santa e justa de Deus para vingar nele, ele inocente, os nossos pecados. Gritamos que Deus nos desamparou, nos afastamos. Por que, Senhor, eu estou atravessando isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo direitinho, como o Senhor mandou. Se fizéssemos mesmo, né? E agora eu estou passando isso porque o Senhor me desamparou. Eu não acredito mais em Deus, vou largar a igreja. Eu fui para a igreja para ver se Deus me abençoava. Fui lá, dei dízimo para ver se a minha empresa crescia. É mentira, nada disso acontece. A igreja me fez muito mal. Eu vou ser crente aqui do meu jeito. Eu vejo aí na mídia: não, vou ser crente aqui. Eu não quero nem usar essa expressão para você não identificar. Mas vou ser crente aqui, do lado de fora. Vou falar de Deus do meu jeito, mas fazendo tudo que eu fazia. Não quero usar a expressão que eu vi escrita, tá? Porque eu fiquei escandalizada. Então, irmãos, será que valeu a pena servir a Deus? A gente canta, vai valer a pena. No caminho para cá, passou um carro funeral de mim. Eu falei, lá vai mais um morto, Senhor. Será que se for um crente, ele vai chegar lá na glória e ele vai falar o seguinte: Senhor, valeu a pena. Mesmo que ele tenha morrido de Covid. Valeu a pena. O crente vai falar isso. Mas aquele que está aqui no meio, achando que já é um cristão, batizou, dá dízimo, canta no coral, prega aqui na frente, faz um monte de coisa, mas ele de verdade é duro de coração, só tem Bíblia para os outros, para ele não. Esse vai dizer: valeu a pena? Não, valeu não. Vamos virando. Só um provou o que realmente é estar desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus foi desamparado, não foi por causa dos pecados dele, não, meu irmão. É por causa do seu, é por causa do meu, é por causa dos nossos pecados. É que ele mesmo disse, enquanto ele foi desamparado na cruz, ele disse: mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passa. Temos que confiar nesse Jesus que foi desamparado em nosso lugar. Pode passar, irmão. Só Jesus foi desamparado em nosso lugar. O pecado é que nos separa de Deus, é que nos leva para a morte, irmãos, uma morte eterna. Mas um dia de descanso foi prometido a nós e vamos alcançá-la. Já estamos no descanso do Senhor, como já falamos, mas nós vamos entrar na terra prometida. Sabe por quê? Eu queria colocar isso aí, foi lá no texto de Hebreus que eu peguei. Nós somos participantes de Cristo. Nós somos participantes de Cristo. E, irmãos, você quer saber quem está aqui que é participante de Cristo? Ele evidencia a sua salvação. São os esforçados, sim, mas não é pelo seu esforço próprio. É porque ele sabe que Cristo está nele agora. O irmão falou que o Senhor fez morada em nós e nós nele. Então nós evidenciamos a salvação do Senhor, nos esforçamos dia a dia para não andar com o sistema do mundo, e sim na lei de Deus. Mesmo lutando, nós vamos permanecer em pé, retendo firmemente a confissão da nossa fé. Isso não é força sua, não, isso é obra e graça do Espírito Santo. Entendeu? Estes escolhem, os desobedientes,
Os que permanecem em pé escolhem a obediência e buscam um coração quebrantado, rendido, que não se deixa prostrar no mundo, mas sim diante do Pai. Amém? Em Hebreus 3:10, por isso me indignei contra esta geração, e eu disse, não entrarão, não conhecem os meus caminhos. Isso mostra o motivo, já até falei aqui, né, irmão? Por que o coração, eles erram no coração? Erra por não conhecer a Deus. E se você, meu irmão, não tem intimidade na palavra, não vai conhecer a Deus mesmo, não. Aqui a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir de que jeito? Por meio da pregação da palavra. É Bíblia, irmão. É Bíblia, é a palavra de Deus, a nossa bússola, a nossa regra de conduta e fé. Ela é a vara de Deus para nos medir. Então você tem que ter palavra. E aqui, o próprio texto diz, eles não conhecem o caminho de Deus, não conhecem, quando você não conhece o caminho de Deus é porque você não conhece Deus. Não pode mudar, não tem outra interpretação. Não conhecer o caminho de Deus é não conhecer a Deus. Aqui está revelada a incredulidade de Israel. Depois de 40 anos, porque eles vieram de Mara para Elim, chegaram lá em Refidim, eles rodaram 40 anos e voltaram para lá. Por isso que o texto vai de Êxodo 17 para Números 20. Volta, e depois de 40 anos, foi a mesma coisa. Eles não mudaram. Fizeram a mesmíssima coisa. Por isso Deus disse, vai cair no deserto e não vai entrar nenhum deles. Apenas Josué e Caleb que confiaram no Senhor. Então, como é que nós podemos conhecer a Deus, irmão? Você já pode responder. Por meio da palavra. Ele vai nos revelar Jesus Cristo. Passa para nós. E eu até esqueci de mencionar ali. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque eu não quero julgar você. E não estou instigando ninguém a julgar a ninguém. Eu não quero ser X9 de ninguém. Ficar te vigiando. Irmãos, você tem a Bíblia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma deste pão que é Jesus. Vinde e adoremos, Salmo 95. E prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Lembra do Salmo 100? Esse hoje não foi só para ali. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como lá em Meribá, como no dia de Massá, que são palavras sinônimos, contenda, tentação, provocação, incredulidade, infidelidade, dúvida de Deus, insensibilidade, perversidade. Pondo Deus à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Irmãos, a gente acha que se a igreja for uma igreja de milagres, que o povo vai vir para cá e vai encher. Vai mesmo. Mas não vai converter não, irmãos. Não vai converter. Porque milagre não salva ninguém. Está aí a obra. Está a palavra. Viram as minhas obras. Mas não salvou não. Irmãos, Jesus fez milagre no meio daquele povo lá. Essa história do maná se repete no livro de João. Porque Jesus precisava mostrar que em Moisés era a figura de Cristo. Ele deu maná, eu vou multiplicar os pães para vocês. Sobejou. Se Moisés fez, eu também sou Messias. Eu sou o Messias de fato. Porque ele deu maná que pereceu, mas eu te dou pão que não perece. E eu sou o próprio pão. E aquele povo daquela época, viu os milagres. Eles creram? Não. Foram embora. Ainda disseram, duro discurso é esse? Foram embora e ficaram só os 12. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, durante os 40 anos, Deus disse, eu estive desgostado com essa geração. E ele disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, não me conhece. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no descanso do Senhor. E lembra que a ira de Deus não é a minha ira não, tá? Minha ira é raiva. A ira de Deus é juízo eterno. É para lá.
que a ira de Deus envia. Nesse tempo que se chama hoje, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, eu socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6,2 está falando dessa mesma história, porque essa história ela é tão emblemática, irmãos, que ela se repete em todos os livros, muitos livros da Bíblia, de tão forte que essa história é. Parece o episódio mais emblemático da Bíblia, porque é um momento, sabe, de separação mesmo, de entrada na terra prometida. Hoje, enquanto ainda há oportunidade de dar-se ouvidos à voz de Deus no Evangelho, é hoje, irmãos. Enquanto você pensa que já está salvo só porque vem na igreja, só porque assiste o culto, cuidado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, vê se você está na fé. Há a possibilidade do indivíduo cair no mesmo perigo que caiu lá os israelitas, porque eles não conheciam de fato ao Senhor. Pode passar para nós? Muitos que vão no meio da caminhada para Jerusalém ainda não conheceram de fato ao Senhor nem os seus caminhos. Permanecem de coração duro e insensível à voz de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jamais entrarão no descanso do Senhor. Cada dia mais seguirão suas vidas, provocando ao Senhor na sua ira. E como aos israelitas desobedientes, que os seus corpos caíram no deserto, essas pessoas também vão cair. Mas não aqui, que aqui todo mundo vai, mas é lá no dia do juízo final. Porque não vai entrar no repouso do Senhor. Durante esse tempo que se chama hoje, se ouvir a voz do coração, a voz de Deus, não endureça o coração. Passando. Somos participantes de Cristo. Irmãos, para combater a dureza de coração, não é se transformando em um ficar vigiando o outro, não. Ele diz: antes, exortai-vos uns aos outros. O que é exortai-vos? É pregação da palavra. Você vê a pessoa sofrendo, se você tem amizade com ela, conversa com ela, orienta, fala. Porque o obediente vai ouvir a voz de Deus. O desobediente, ele continua caminhando debaixo da ira. Ele vai debaixo da ira até o final e vai ser condenado. Então, ele fala aqui, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele não está dizendo que a igreja salva volta a se tornar um coração de pedra. Ele está dizendo que a gente está aqui nesse mundo, ele engana, o pecado, o nosso coração é enganoso. Entende? E se a gente ouvir o nosso coração enganoso, a gente vai para o pecado, vai chegar lá pertinho. Muitas vezes a gente chega, se você se afastar da palavra de Deus, quando a provação vem, você tende a voltar à sua velha natureza. Então ele falou: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Você entende o que quer dizer isso? Significa que a pregação do Evangelho não pode parar. Para que a gente se alimente de Cristo todos os dias e beba da fonte todos os dias. Porque nós somos participantes de Cristo, irmãos. E nós precisamos reter firmemente a confissão da nossa fé. Enquanto é hoje, vamos ouvir a voz de Deus. Para o nosso coração não se endurecer quando as coisas esquisitas nos acontecerem. Passando adiante. Olha lá. Pode passar esse slide, eu já falei sobre isso. Então, creia, você não está desamparado. Tenha fé, Deus proverá. Sinta-se guardado por Deus. Ele é a tua sombra, a tua direita. Não vamos tentar ao Senhor sobre assim, quem é Ele, que Deus é esse. Acaso o Senhor está no meio de nós? Essa foi a provocação. Será que Deus está aqui para fazer o milagre acontecer? Entendeu? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus pode tudo o que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. No deserto, com água ou sem água, com pão ou sem pão, a presença de Deus está conosco. A paisagem é árida, mas Ele mora em mim. E se Ele quiser, Ele faz. Não nasceu uma árvorezinha ali, não tem nada para alimentar aquela árvore ali. E eu não sei por que ela está ali. Mas Deus faz ela viver. Assim sou eu e você. Amém?
E eu não podia deixar de colocar o Moisés aí olhando a terra prometida. Olha a terra prometida, que mana leite e mel. Olha o rio atravessando, a paisagem. E é só uma figura, né? Que a gente sabe que foi muito mais do que isso aí, né? Amém? Irmãos, a palavra de Deus, eu poderia trazer muito mais, eu estava com medo, eu achei que não ia chegar nesse fim nunca. Mas eu espero em Deus que a gente possa, nesse tempo que se chama hoje, entender que a dureza de coração não faz mais parte de nós. Nós temos um novo coração. E nos momentos de dificuldade, vamos nos alimentar e beber da fonte que é Cristo, o Senhor, e a sua palavra está aí para fazer essa obra em nós. E quando eu não entender, irmãos, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele vai fazer na hora certa. Amém? Irmã Jaqueline? Podemos orar? Vamos orar? Marco, pode vir orar aqui com a gente? Te convidando. Eu nunca convidei meu esposo para vir orar. Hoje eu vou convidar meu esposo para vir orar. Para encerrar por nós, aqui esse momento de adoração, que os irmãos estejam buscando o Senhor. Se você tem um parente que ainda é duro de coração, pregue o Evangelho. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Pregue a palavra todos os dias. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque somos os teus filhos. E, ó Deus, tu és o nosso Deus soberano. Te louvamos, ó Deus, porque tu conheces os nossos corações. E sabemos, ó Pai, que somos totalmente dependentes de ti. Ó Deus, que a cada dia tu possa, ó Deus, revelar-se, ó Deus, a tua palavra, para que possamos, ó Deus, continuar firmes no propósito de te servir e te adorar, Senhor. Ó Deus, nós fomos criados, ó Deus, para o louvor da tua glória. Todo esse plano eterno, ó Deus, tu nos criaste, ó Deus, para estar diante de ti em adoração. Em meio à tormenta, em meio às dificuldades, Senhor, possamos crer que tu estás conosco. Revela, Senhor Deus, a tua palavra em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. O Senhor merece, né, irmãos?